és a nossa alegria em todo tempo, Pai. Maravilhoso Tu és. Queremos descansar em Ti, queremos nos achegar a Ti e viver todas essas palavras que cantamos, Pai. É muito fácil a gente cantar essa canção, é muito fácil a gente entoar essas palavras, mas o que precisamos na verdade é viver isso em todo tempo, em todo instante, estar feliz, estar alegre com o Senhor, porque Ele sabe muito bem o que faz. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade. Aleluias. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Creia no Senhor, o Deus do impossível. Cremos num Deus vivo, real e verdadeiro, que cuida do seu povo, que cuida daqueles que Ele ama. Oh, verdadeiro Deus,
Tu és o Deus das causas impossíveis. Cremos em Ti em todo o tempo. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa confiança, Pai. Oh, exalte o Senhor aí no teu lar, na tua casa. Diga para Ele que você o ama. Deposite no Senhor todas as suas ansiedades nesta hora, todos os seus medos. Ele é maravilhoso e cuida de nós perfeitamente. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Cremos em Ti. Aleluias, aleluias. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar
passou. Derrame-se diante do Senhor. Entregue a Ele todo o seu viver agora, nesse instante. Não perca mais tempo. Esse é o momento, essa é a hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida em tuas mãos. Toma minha casa, toma o meu lar, os meus sonhos e projetos. Tudo está em Ti, Senhor. Tudo que precisamos vem dEle, tudo que precisamos estar nele. Te amamos, Senhor, e queremos continuar firmes em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, como é bom engrandecer o nome dEle. Ele é maravilhoso. Vamos continuar louvando o Senhor. Aleluia. Essa canção diz assim: Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver em dentro de mim. Leva minha vida ao
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade
aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é uma das grandes surpresas que nos propomos a apresentar para vocês hoje, nesse domingo. E pelo que vocês viram, esse é o nosso projeto, o projeto da nossa igreja, da nossa construção. Vocês viram aí o antes e o futuro, o depois, aquilo que há de ser. E nós cremos piamente em Deus, que Deus vai levantar recursos para que a gente possa atingir a nossa meta, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E desde já eu gostaria que você se apropriasse dessas imagens, se apropriassem desse vídeo que foi exposto e que você clamasse ao Senhor para que Deus possa levantar pessoas, levantar recursos, para que você seja um dos instrumentos de Deus, não apenas para sonhar junto com a gente, mas para fazer realizar junto com a gente esse grande sonho que nós temos há muito tempo para que seja concretizado. Agradeço a todos que se dispuseram para que o sorteio da novilha tivesse êxito. Fizemos no domingo passado o sorteio da novilha em prol dessa construção e graças a Deus conseguimos um valor significativo, conseguimos em torno de 11 mil reais, para a glória do Senhor Jesus. E tudo isso não seria possível se não fosse o teu esforço, se não fosse a tua contribuição, se não fosse a tua disposição em participar. Eu sei que por conta dessa pandemia, dessas dificuldades inteiras que estamos vivendo há mais de 100 dias, poderia ser muito melhor, mas nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que alcançamos, por aquilo que atingimos. Nosso objetivo inicial era de alcançar 20 mil reais. Fizemos 2 mil bilhetes, mas alcançamos mais de 50% daquilo que pretendíamos. Então, para a gente, diante de toda essa situação, é uma grande vitória, é um grande alcance. Então, eu gostaria que você se mantivesse firme, constante, animado, que você se mantivesse com a cabeça erguida, entendendo que mesmo nos mais terríveis ou nas mais terríveis dificuldades, Deus está conosco e Deus faz com que a sua obra continue, ok? Deus abençoe vocês. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor agradecendo, inclusive agradecer por aquela pessoa que ganhou, porque inclusive já mandei mensagens para vocês. A pessoa que ganhou foi uma pessoa que estava realmente precisando. Eu falo, ganhou o sorteio, ganhou novilha, os R$1.800. Uma pessoa que realmente estava precisando. Uma menininha de 6 anos de idade que teve o seu nome colocado em um dos bilhetes comprados pelo pai.
Uma menininha que, segundo o próprio pai, ora ao Senhor debaixo de uma goiabeira toda manhã e tem disposição em servir a Deus, e estava inclusive orando por esse propósito, e esse dinheiro veio a calhar na hora certa, providencialmente por Deus, para aquela família. E isso nos alegra muito mais. Nós vamos orar ao Senhor por tudo isso que Deus tem feito em nosso meio, por tudo isso que Deus tem feito através da nossa igreja, através da sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo, Senhor, com coração grato, porque o Senhor tem agido em nosso meio, o Senhor tem sido conosco o tempo inteiro. Ó Deus, o Senhor tem intervisto de uma maneira poderosa, e nós cremos e confiamos no Senhor que há de continuar, há de perseverar isso, Senhor. E eu lhe peço, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que se encontram em casa, sobre as famílias, sobre os casais, sobre as crianças, sobre os jovens, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa colocar em nosso coração motivação a mais, um gás a mais, para que possamos continuar, para que possamos perseverar, sabendo que temos um Deus que é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. O Senhor é capaz de levantar recursos, Senhor, ó Deus, em qualquer lugar desse mundo, porque o mundo te pertence. E eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos dando ousadia, que o Senhor continue nos dando intrepidez para continuar a sua obra, para continuar o progresso da sua obra, porque é tua, Senhor. Eu coloco meu coração em gratidão diante do Senhor, ó Deus, e peço ao Senhor, Deus, gere gratidão no coração dos irmãos. E não apenas gratidão, mas uma disposição de servir com excelência, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Eu quero abrir com você o Salmo 23. Eu quero meditar um pouco, brevemente, nesse salmo. Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, ou das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é uma das porções mais conhecidas das Escrituras Sagradas de todos os tempos. Uma porção que inclusive é apropriada de uma maneira supersticiosa, quando algumas pessoas abrem esse texto, assim como abrem o Salmo 91, e apenas abrem e deixam o Salmo exposto, como se apenas a abertura da Bíblia fosse causar alguma coisa, apenas a experiência de abrir as Escrituras garantisse alguma coisa, protegesse de alguma coisa. Isso é superstição, e nós sabemos que há muitas pessoas que fazem isso com a convicção errônea de que, em fazendo, a proteção viria ou virá sobre o lar, a proteção viria ou virá sobre a casa.
Mas não é assim que nós compreendemos. O que nós precisamos entender é que aquilo que está escrito ou descrito no Salmo 23, assim como na maioria dos salmos, é a descrição da experiência de um indivíduo em relação a Deus. E quando eu leio esse salmo, me vem à cabeça, ou me vem algumas perguntas à mente, me vem algumas perguntas ao coração, e eu gostaria que você se fizesse essas perguntas também. Quando leio esse salmo, a pergunta que vem ao meu coração é: de que maneira eu descreveria Deus, ou descreveria a percepção que tenho de Deus a partir da experiência que tenho com Ele? Faça essa pergunta. Se alguém lhe perguntasse como é o seu relacionamento com Deus, de que maneira você vê Deus, ou você enxerga Deus, como é que você descreveria? Como é que você contaria para essas pessoas o modo como você enxerga Deus, o modo como você experiencia Deus, o modo como você vivencia Deus? Como é que você faz isso? E o interessante é que nós estamos diante de um salmo em que Davi, aquele que escreveu esse salmo, ele escreve a partir da experiência que tem com Deus. Ele escreve a partir da percepção de Deus que ele tem absorvida ou adquirida no decorrer de uma vida inteira. E quando nós observamos a história de Davi, do rei Davi, a gente vai perceber algumas coisas. A gente vai perceber as experiências que o Davi teve com Deus enquanto pastor, enquanto lutando contra leões, enquanto lutando contra ursos. A gente vai perceber a experiência de Davi com Deus enquanto lutando contra Golias. Observem bem, experiência com Deus no campo, experiência com Deus na batalha, experiência com Deus com poder, no sentido de que quando ele estava no poder, ele tinha experiências com Deus, inclusive até vivenciando das próprias limitações, e vivenciando da voz de Deus pela boca do profeta Natã, o confrontando, o atingindo ou o despertando para que este o mudasse. Isso a gente vê no decorrer da vida de Davi. E também entendemos a experiência, ou percebemos a experiência que Davi tem com Deus nos 7 anos que Davi foge de Saul e é perseguido por Saul, que inclusive, se é necessário notar, é necessário mencionar, que esse salmo, Salmo 23, foi um dos salmos gerado nesses 7 anos de perseguição, de opressão, nesses 7 anos de dificuldades, de desafios, de perrengues. Quando Davi escreve o Salmo 23, Davi não está nos palácios, Davi não está usufruindo de uma pompa real, Davi não terminou uma batalha, não. Davi está sendo perseguido por Saul, Davi está vivenciando momentos de dores, momentos de falta, momentos de desconforto. E aí, diante de todo esse ambiente, diante de toda essa circunstância, diante de todas essas aflições e experiências, Davi, num determinado momento, ele escreve sobre Deus.
para mostrar para as pessoas, ou para mostrar para ele mesmo, que tipo de Deus, ou qual a imagem de Deus que vem ao coração de Davi diante das várias circunstâncias pelas quais passou. E quando a gente lê o Salmo 23, nós nos deparamos com algumas imagens, com algumas figuras que são figuras cotidianas, são figuras da vivência experimental ou da vivência contextual de Davi, mas que ele captura essas imagens, ele captura essas figuras para descrever o modo como ele enxerga Deus, para descrever o modo como ele vê Deus. O foco, o centro desse salmo não é Davi. O foco e o centro desse salmo é o Deus descrito por Davi. E a gente percebe do versículo 1 até o 3 a figura do pastor. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui no Salmo 23. A gente percebe a figura do pastor. O versículo 4, a gente percebe a figura de um outro personagem, a figura do viajante, ou daquele que guia de maneira protetiva ou protetora numa viagem inclusive difícil, numa jornada difícil. E no versículo 5 em diante, a gente percebe uma outra figura, não mais a figura do pastor, não mais a figura do viajante protetor, mas agora a figura de um anfitrião que recebe um convidado. E diante dessas três figuras, Davi aponta e sublinha algumas características de Deus, ou do Deus que ele experiencia ou experienciou, do Deus que ele experimentou no decorrer da sua vida ou das vivências que teve em várias circunstâncias. Então observem bem, versículo 1 ao versículo 3, Davi, usando a figura do pastor, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quanta riqueza há nessa porção! Porque quando eu leio esse texto, me vem a imagem do pastor que cuida das suas ovelhas, do pastor que guia as suas ovelhas, que direciona as suas ovelhas, que supre a necessidade ou as carências das suas ovelhas. E ele inicia dizendo algo impressionante. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Por que, pastor, é interessante essa primeira afirmativa de Davi? Porque Davi usa para descrever Deus um termo, o termo Senhor. É o nome pessoal de Deus. Davi poderia colocar o Todo-Poderoso é o meu pastor, ou o El Shaddai é o meu pastor, Elohim é o meu pastor, mas ele coloca Javé é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então o que a gente percebe aqui, que diante da experiência de Davi, na sua relação com Deus, no decorrer das circunstâncias, no decorrer da vida, Davi experimenta não um Deus que está distante, mas um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com ele, um Deus que ele tem a propriedade de chamar de Javé, de chamar pelo nome, de chamar de Senhor. Há uma pessoalidade na relação de Davi com Deus. Não é apenas um Deus distante que dita as regras, como os religiosos da época descreviam Deus, que de modo que inclusive não proferiam o nome de Deus, por tamanha
o tamanho de distanciamento, que no ver deles era uma reverência. Mas quando Jesus, a gente vê isso no Novo Testamento, ensina os discípulos a orarem, a primeira coisa que Jesus fala é que eles deveriam chamar Deus de Pai. Algo pessoal, algo relacional, algo íntimo. E aí Davi inicia assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, Javé, nome pessoal, o que implica em pessoalidade de relação, o que implica em intimidade de relação, o que implica em proximidade de relação. Davi estava falando com alguém que era próximo a ele. Um outro detalhe aqui é que esse Senhor próximo a ele, esse Senhor Javé, esse Senhor pessoal, é o meu pastor. Davi se apropria de Deus. Olha só que impressionante. Davi se apropria de Deus no sentido de que ele não é um Deus apenas genérico. Ele não é um Deus da estatística, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de Davi, ele é o nosso Deus, ele é o Deus do João, ele é o Deus da Maria, ele é o Deus do Bento, ele é o Deus da Miriam. Entende? Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que olha para nós e conhece as nossas mais profundas carências individualmente. Ele não nos trata genericamente, estatisticamente. Ele nos trata pessoalmente. Ele é nosso e nós somos dele. E aí ele continua dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E às vezes, lendo essa primeira porção, a gente erroneamente conclui que pelo fato de o Senhor ser o nosso pastor, Ele vai fazer todas as coisas que o nosso coração deseja. Às vezes as pessoas interpretam esse texto como dizendo o seguinte, ou pensando da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, no sentido de que todas as coisas, ou eu tenho em vista os benefícios de Deus, eu tenho em vista aquilo que Deus vai realizar, eu tenho em vista aquilo que Deus vai fazer, e aí Ele é o meu pastor, porque Ele vai cumprir isso, Ele vai fazer isso, e os meus olhos estão nisso. Mas só que Davi estava em falta. Davi provavelmente escreveu de uma caverna. Davi passou 7 anos sem o banquete. Davi passou 7 anos fugindo. Davi passou 7 anos com oscilações de medo. Davi não estava em boas condições quando escreveu o que escreveu. Então, qual o sentido que Davi diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta? Porque Davi entendeu o que às vezes as pessoas não entenderam. Davi compreendeu aquilo que as pessoas têm dificuldade de compreender, porque a maioria das pessoas tem os seus olhos voltados com aquilo que Deus pode fazer, e aí elas se aproximam de Deus por aquilo que Deus pode realizar. Mas o que Davi está dizendo é que ele considera o Senhor o seu pastor, porque o Senhor, o pastor, estava com ele. E pelo fato de o Senhor, o pastor, estar com ele, não lhe faltava nada. É como se ele dissesse: o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo. O Senhor é o meu pastor e isso é suficiente. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. As outras coisas são secundárias, e as outras coisas não me fazem falta, porque tendo Deus eu tenho tudo. Isso a gente precisa compreender, meus queridos. Tendo Deus eu tenho tudo. Tendo o Senhor eu sou suprido com tudo, porque Ele é a fonte de todas as coisas.
Ele é a fonte pela qual a minha alma é suprida, o meu corpo é suprido. E aí Davi compreendeu isso. Mas aí ele vai complementando agora com aquilo que é secundário. Ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que Davi está dizendo, que esse Deus que é suficiente para ele, pela própria presença, pela própria relacionalidade, pela própria pessoalidade de relação e de experiência e de vivência com ele, esse Deus, ele vai além. Esse Deus é bondoso para com seus filhos, de modo que ele faz com que os seus filhos ou as suas ovelhas repousem em pastos verdejantes e descansem junto das águas. Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo: Deus é tão bom que a presença dele para minha alma já bastaria, mas a bondade dele é tão suprema, a bondade dele é tão inesgotável, que ele, como um bom pastor, me conduz para suprir as minhas carências físicas, para me dar aquilo que é importante para mim e que nutre o meu corpo, mas para vivificar também a minha alma, porque a sede que eu tenho, ele me supre, a fome que eu tenho, ele me supre. A bondade dele por nós ou para conosco é tão grande que a presença dele bastaria, mas só que ele vai além. Ele nos dá o repouso necessário, o descanso necessário, o suprimento necessário, a provisão necessária, o equilíbrio emocional diante das situações necessário. Quando eu leio esse texto, eu me lembro, por exemplo, do quanto a gente desconsidera coisas simples, do quanto a gente não valoriza as coisinhas simples que existem em nós, que estão em nós, e a gente não leva em consideração até que a gente perca. Aí eu lembro de um senhor que ele bruscamente, repentinamente perdeu os movimentos do maxilar. Então aquilo que ele fazia cotidianamente, que era comer, aquilo que a gente faz cotidianamente, que é comer, aquele senhor, ele perdeu os movimentos bruscamente e o maxilar não se movia mais, por alguma razão. E ele não podia mais mastigar, ele não podia mais mover a boca. E aí ele teve que fazer tratamento fora do Brasil. E aí quando eu vi isso, eu fui para o espelho e comecei a mastigar, agradecendo a Deus pela condição que Ele me deu para conseguir mastigar. Imaginem só, meus queridos, coisas simples que nós fazemos, mas que não valorizamos. E isso mostra para Deus que Ele nos sustenta, Ele nos supre, Ele nos dá descanso, Ele nos dá equilíbrio emocional em todas as situações, ainda que às vezes passa despercebido para nós. Mas o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. E é interessante notar que o contexto no qual Davi escreve não é um contexto em que se encontra fácil todas essas coisas, não é um contexto em que se encontra fácil todos esses elementos, pastos verdejantes, águas de descanso. Não, Davi se encontra em ambiente árido, mas ele diz que Deus o guia pelas veredas da justiça e refrigera a sua alma por amor do seu nome. Como um bom pastor, Deus é aquele que vai
nos caminhos corretos, nos caminhos certos, e nos guia nos caminhos certos, nos direciona pelos caminhos certos, para que estejamos protegidos, para que estejamos ou encontremos o abrigo certo, para que encontremos a manutenção certa, o suprimento certo. Deus é aquele que guia a gente na sua providência, que direciona a gente na providência dele. E a gente tem que pensar nisso, porque quantas decisões a gente tem que tomar na vida, quantas escolhas a gente precisa fazer na vida, e às vezes essas escolhas, elas desembocam em consequências terríveis, ou em consequências boas, escolhas que formatam a nossa vida, formatam a nossa história. E aí a gente se depara com um Deus que Ele está a par de todas as coisas, e Ele supervisiona a nossa história, e Ele nos guia quando nós estamos para tomar decisões equivocadas, e Ele nos proporciona circunstâncias necessárias, os elementos necessários, as ferramentas necessárias para que a gente não quebre a cara, para que a gente esteja protegido. Olha só que bondade, que misericórdia de Deus. O que Davi está dizendo é: a presença dele é suficiente para mim, de nada tenho falta. Mas ele é tão bom que ele vai além. Ele me faz descansar, ele me supre, ele me guia, ele me direciona até chegar num elemento ou nas circunstâncias em que eu tenho a manutenção da minha sede, a manutenção da minha fome. Ele refrigera a minha alma. Isso é interessante, refrigerar a alma. Quando a gente pensa sobre a ovelha sendo tratada pelo pastor, e me vem à mente, e provavelmente vem à sua mente também, a imagem daquela ovelha que não apenas está com sede e precisa ser refrigerada em sua carência. Mas uma imagem interessante que me vem à cabeça é a imagem daquela ovelha que ela se enlameou totalmente, e a lama endureceu a sua lã, de tal maneira que o fato de aquela lã se endurecer e se enrijecer, ela se torna como que armadura contra aquela ovelha, e em se tornando como armadura para com aquela ovelha, ela vai perdendo o fôlego, ela vai perdendo a respiração, ela vai perdendo o ar, ela não consegue respirar direito. E aí o pastor que enxerga aquela situação é o pastor que a leva até as águas de descanso e a alivia. E de que maneira ele a alivia? A lavando, a limpando, tirando a lama sobre ela, tirando aquele fardo enlameado sobre a lã daquela ovelha. E é isso que o pastor faz, é isso que Deus faz. Refrigera-me a alma, ou seja, me proporciona alívio, me proporciona acalento, me proporciona fôlego para que eu possa respirar, mesmo quando as coisas estão indo de mal a pior. Ele é aquele que tira de sobre mim todo o fardo enlameado, ele me limpa, ele me restaura, de tal maneira que agora eu posso respirar com mais profundeza, com mais profundidade. E aí Davi, ele sai dessa figura, é como se ele estivesse mudando de slide ao explicar a experiência que ele teve, e ele sai, ele tira esse slide, o slide do pastor que cuida, e ele agora vai para um outro slide. É como se a câmera estivesse mudando de ângulo para um outro personagem. E aí Davi diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Qual a figura que Davi usa agora para descrever Deus em sua experiência mais profunda diante de tantas circunstâncias vividas?
Davi usa a figura do viajante que conhece a estrada e que protege e guia. Antigamente, no contexto de Davi, existiam estradas que eram propícias para assaltos, eram propícias para alguém vir de surpresa e sei lá, desencorajar. Eram estradas que assaltantes usavam. Agora Davi está falando sobre um vale da sombra da morte, e ele diz que não tem medo nenhum. Por quê? Porque há alguém do seu lado que está guiando e que vai proteger. É alguém que conhece a história, ou conhece a estrada, e é alguém que, além de conhecer a estrada, é alguém que vai proteger pelo caminho. E aí, quando a gente entende essa figura, a gente vai notar que quando ele diz que o bordão e o cajado me consolam, ele não está falando sobre o cajado do pastor. Porque geralmente quando as pessoas leem o versículo 4, elas linkam o bordão e o cajado que consolam com a figura do pastor com o cajado e o bordão na mão. Mas não é isso. O que Davi está dizendo é que esse viajante ou esse guia que está pela estrada, ele está com um instrumento de proteção, ele está com a arma. E se alguém vir pelo caminho, ele que conhece a estrada, é alguém que vai proteger no caminho. Então o que Davi está aludindo aqui, usando essa figura, meus queridos, é a imagem de um Deus que não apenas cuida como o pastor cuida, não apenas leva e guia para circunstâncias e momentos alentadores. Não, Davi está usando agora uma outra figura que aponta para um Deus que está pronto para proteger, está pronto para guiar pelo caminho. É como se Davi estivesse dizendo: Deus é o meu guarda-costas. E aí, quando eu leio esse versículo 4, eu me lembro, por exemplo, de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era criança ainda na escola. Alguns meninos implicaram comigo e queriam me pegar lá fora da escola, queriam me bater, queriam se juntar para me bater. E aí, alguns amigos que não podiam me defender também, porque eram fracos como eu, eles tiveram uma ideia, e a ideia foi chamar o valentão da escola, para o valentão da escola ir sair junto comigo. E o valentão da escola, que inclusive era um amigo meu, que não era tão valentão assim, mas só que ele impunha respeito, impunha medo nos outros, era alguém que sabia se defender. Esse rapaz falou: estão querendo bater em você, estão querendo pegar você lá fora? Peraí, eu vou com você. E ele na saída foi comigo. Enquanto aqueles meninos que queriam me pegar lá fora vieram para cima, ele entrou na frente e disse: é o que vocês querem com ele? Eu estou com ele. Quando ele disse isso, meus queridos, aqueles meninos não quiseram nem saber e nunca mais se implicaram comigo, porque aquele meu amigo, ou entre aspas valentão da escola, ou que impunha respeito e medo, ele me protegeu, ele estava à frente. Ele era alguém que, estando comigo, eu me sentia protegido, eu me sentia livrado. Agora Davi está trazendo à tona a figura do viajante, ou daquele que conhece a estrada e daquele que está pronto para proteger, para designar o que Deus faz conosco. Deus é aquele que conhece o caminho e nos guia pelo caminho. E Deus é aquele que nos protege pelo caminho, porque está conosco na jornada. Esse é o nosso Deus. E aí ele vai para um outro
Uma outra figura, versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A outra figura que Davi usa, ou a outra imagem que Davi usa, é a figura do anfitrião, provavelmente um rei anfitrião, recebendo um soldado do exército, ou alguém do exército. E aí Davi disse que esse rei, ou esse anfitrião que recebe esse convidado, ele recebe com toda a pompa do mundo. Olha só que coisa impressionante. Ele recebe de maneira a fazer um banquete para o seu convidado, de maneira a proporcionar transbordamento, no sentido de que a coisa estava não apenas muito receptiva, mas estava abundante. Estava abundante. Preparas-me uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários. O que Davi está dizendo é que quando esse anfitrião, ele prepara essa grande mesa, isso é algo público, e isso é algo evidenciável, é algo que até mesmo os inimigos, eles têm noção do que está acontecendo. Imagine o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que Deus é suficiente para ele, mas Deus extrapola em sua bondade, Deus extrapola em sua misericórdia, de maneira que Ele é como um pastor que vai cuidando, que guia para matar a sede, que guia para matar a fome, que guia para descansar em pastos verdejantes, que guia e que cuida a ponto de limpar e de cuidar e de tirar toda a lama. Mas Deus é como aquele homem protetor que sabe o caminho das estradas mais perigosas e está pronto para proteger no mais iminente perigo possível. Agora Davi diz que Deus vai além. Deus é aquele que honra os seus filhos. Deus é aquele que publica bênçãos para os seus filhos, de maneira que isso é testemunhado, de maneira que até os inimigos olham para aquilo que está acontecendo e respeitam aquele momento. Entendem? O que Davi está dizendo, meus queridos, é que até mesmo os inimigos, os adversários, estão enxergando aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí eu imagino aquele banquete grande. E agora imagina aí o rei chegando para Davi dizendo, ou para os seus súditos, e dizendo: oi, traga mais maminha, traga mais picanha, traga mais alcatra, põe na mesa do homem, traga mais vinho e faça o cálice dele transbordar. Ou seja, ambiente de prosperidade, ambiente de sucesso, ambiente que há transbordamento. E isso é publicável, isso é evidenciável, isso é algo que as pessoas veem. E isso é muito interessante. E aí o texto diz: unges a minha cabeça com óleo. Qual o sentido disso? O sentido de honra mesmo, no sentido de que quando alguém se aproximava, principalmente de uma família nobre, uma das formas de honrar as pessoas era ungir os pés, para limpar, para lavar os pés. Mas a outra coisa era ungir a cabeça, como que dando refrigério, mas não apenas isso, mas mostrando consideração publicamente. É como se o anfitrião estivesse dizendo:
Venha para mim, porque eu lhe considero uma pessoa especial. Venha para mim e fique comigo e desfrute do meu banquete, porque eu lhe considero. E aí é como se o pai estivesse dizendo para o filho, como Deus disse em relação a Jesus, ou para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E aí quando Deus olha para nós, principalmente na nossa relação com Ele íntima, nas nossas experiências e nas nossas vivências com Ele, Deus olha para nós e Ele aponta para nós e diz: venha, o banquete está preparado. Os seus adversários, eles verão o que está acontecendo, eu te honrando, ungindo a sua cabeça, e o cálice transbordando, no sentido de que não está faltando nada, e isso vai além, está transbordando. E no versículo 6 ele continua dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aqui tem duas palavrinhas que são muito interessantes a gente perceber o original delas. A primeira palavra é misericórdia. O texto diz bondade e misericórdia. No original hebraico, misericórdia significa um amor leal, lealdade. Uma misericórdia no sentido de que isso não vai se acabar, isso não falha. A misericórdia não falha. A misericórdia não é apenas legítima, o amor não é apenas legítimo, mas é algo leal, que progride e que se evidencia com atitudes. Essa é a palavrinha, misericórdia. E por que é interessante a gente notar o significado dessa palavra? Porque quando ele diz bondade e misericórdia, ele faz uma distinção. Ele está dizendo que aquilo que acontece com todo mundo, com a criação de Deus, acontece também com ele. Porque assim como Deus é bom para com os ímpios, é bom para com os injustos também, porque o mesmo Deus que faz com que a chuva caia sobre os bons, sobre os justos, é o Deus que faz com que a chuva caia sobre os injustos. A bondade de Deus, aquilo que a teologia chama de graça comum, aquilo que a teologia chama de graça comum, a bondade de Deus manifesta no mundo para todos. Mas aí ele agora delimita a coisa, e ele diz misericórdia. Bondade, ou seja, aquilo que acontece com todos também acontece comigo, porque Deus é um Deus bondoso com injustos e justos. Mas agora ele diz: e misericórdia, o amor leal, algo que é mais pessoal, algo que é mais relacional, algo que não é destinado para toda a criação, mas é algo que é destinado, ou é algo que é estabelecido para com os seus, para com o seu povo, para com aqueles que se renderam ao senhorio dele, para com aqueles que se submeteram ao pastorado dele, ou ao pastoreio dele, para com aqueles que se submeteram a seguir na jornada da vida, para com aqueles que se submeteram a ir ou a atender ao convite do anfitrião que chamou. É algo mais especial. Bondade e misericórdia, amor leal, certamente me seguirão. Entra uma outra palavrinha que é interessante: seguirão. No original, essa palavrinha é muito forte. No original, essa palavrinha significa perseguição. E geralmente essa palavra só acontecia ou só acontece em textos ou porções negativas. Mas aqui está
num contexto positivo. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão. Isso é interessante, porque Davi estava num contexto de perseguição. Davi estava no contexto em que o Saul e o seu exército estava perseguindo ele por um bom tempo. E aí Davi se assenta e escreve esse salmo, e ele usa justamente essa palavrinha, perseguição. Mas agora o que ele está dizendo é que quando ele está com Deus, ele tem Deus como um pastor, tem Deus como o guia, tem Deus como o anfitrião. Deus redunda aquilo que é mal do ponto de vista dos outros, do ponto de vista do mundo, do ponto de vista das circunstâncias, em algo bom. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão, no sentido de que a experiência que Davi está vivendo, do ponto de vista humano, é uma experiência ruim, porque é caos, é perseguição, é opressão, é algo ruim. Mas só que do ponto de vista de Deus é algo bom, porque a bondade e a misericórdia, o amor leal de Deus está presente com Davi em todo o tempo, e está o perseguindo, e está o acompanhando, e está com ele o tempo inteiro. Isso é muito interessante. E ele diz: todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida eu experimento isso. Todos os dias da minha vida eu olho para Deus na minha relação com Ele e vejo um Deus que me livra, e vejo um Deus que me abençoa, e vejo um Deus que me prospera, e vejo um Deus que me dá alegria, e vejo um Deus que me faz desfrutar de um banquete imenso, e vejo um Deus que faz com que até mesmo os meus inimigos percebam o quanto eu sou abençoado. E bondade, aquilo que acontece com todas as pessoas, acontece comigo, porque o Deus que faz chover para eles, faz para mim. O Deus que faz com que o sol aconteça para eles, aconteça para mim. Mas eu experimento algo a mais na minha relação com Deus: o amor leal dele. O amor leal dele. E finalmente Davi diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aí Davi traz a figura do templo. Davi traz a figura da peregrinação que as pessoas faziam naquela época, naquele contexto, quando saíam de seus lares e iam em direção ao templo anualmente para adorar a Deus. E aí Davi diz que ele vai habitar na casa do Senhor, não anualmente, mas para todo o sempre. Davi tem em vista, logicamente, a vida eterna com Deus, a vida para sempre com Deus, na presença de Deus. Percebam que o texto começa com a suficiência de Deus enquanto pastor, enquanto guia, enquanto anfitrião, e termina também tendo em vista a mesma coisa: o Deus que vai ser presente com ele para todo sempre, e isso vai ser suficiente. Isso vai ser suficiente. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu guia, protetor, de nada terei falta. O Senhor é o meu anfitrião, de nada terei falta. Quando você lê da próxima vez esse salmo, e você vê lá no tópicozinho que geralmente os tradutores da Bíblia põem, e escrito lá: Deus, o nosso pastor, complemente isso e coloque lá: Deus, o nosso pastor, o nosso guia e o nosso anfitrião. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, que essa palavra venha nos fazer
querer ter, Senhor, uma experiência a mais com o Senhor. Ó Deus, tudo isso que o Salmo 23 descreve é a experiência de Davi na sua relação com o Senhor. Ó Deus, e ele pega dessas figuras e ele caracteriza o Senhor, e ele enaltece o Senhor, e ele, ó Deus, coloca uma série de descrições para apontar para o teu cuidado, para apontar para o teu pastoreio, ó Deus, para a tua direção, para apontar, Deus, para um Deus que cuida de maneira amorosa, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira misericordiosa, mas aponta para um Deus protetor, para um Deus que nos direciona no caminho, nos dando segurança. E não apenas isso, mas tendo diante de si as armas certas para nos proteger. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso anfitrião, que nos recebe com honra, nos recebe com consideração, nos trata não apenas com carinho e amor, mas nos trata, ó Deus, colocando num tipo de condição, Senhor, no mundo invejável até. Ó Deus, mas que o nosso desejo seja o desejo de ter uma experiência com o Senhor, para descrevê-lo usando outras figuras, para descrevê-lo, Senhor, enaltecendo os teus cuidados, enaltecendo, ó Deus, a tua proteção, enaltecendo a tua direção, enaltecendo, Senhor, a tua honra sobre nós, enaltecendo o teu senhorio, o teu pastoreio. Eu peço a Ti nessa hora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar com o Salmo 23, que o Senhor possa nos abençoar com o Senhor do Salmo 23, com o pastor do Salmo 23, com o guia do Salmo 23, com o anfitrião do Salmo 23, e que todas essas descrições sejam descrições vividas em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Deus abençoe sua vida. A Igreja Batista Calvário, aqui no Prado, está de portas abertas e de braços abertos para lhe receber. Deus abençoe. Amém.